Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Débora Silva, eu falo sempre sobre NR12 na prática, que é bem importante falar isso na prática, porque aqui você vê de tudo, tá? Um pouco de tudo que acontece aí no dia a dia da consultoria. Como eu falei, eu trabalho com consultoria de NR12 já tem muito tempo, e eu vou trazer para você agora um assunto bem importante, tá? O que você vai fazer, ou como que você vai agir quando você não consegue adequar tecnicamente uma máquina. Isso vai acontecer. Se você está começando ou você já passou por isso, existem processos que são possíveis se mitigar totalmente os riscos, mas a premissa da 12100 é sempre trazer a máquina para o estado mais aceitável de risco possível, tá? Às vezes nem sempre você vai conseguir eliminar isso, porque característica técnica de processo, pensa num torno, por exemplo, um torno mecânico, você tem que ter a interação, a visibilidade do operador daquilo que ele está usinando, a troca de ferramenta, tudo aquilo que ele faz, basicamente, é um processo semi-automático, são avanços ali que ele tem que fazer milimetricamente, que ele tem que estar bem próximo da máquina, que se eu colocar uma proteção que inviabilize o acesso totalmente, que aí vai mitigar totalmente o risco, vai inviabilizar a forma que essa máquina, a ferramenta, foi feita para projetar. Se você não entendeu nada, calma, fica aqui que eu vou te explicar algumas coisas que podem vir a acontecer e o que você pode fazer para resolvê-las. Primeira pergunta que você deve fazer ou vai aparecer para você: eu preciso adequar tudo? E aí que entra o depende, tá? Existem algumas normas técnicas que você tem que estar ciente da hierarquia normativa, tá? Tem a NR12, tem as normas do tipo A, tipo B e tipo C. Normalmente, existem máquinas que vão se enquadrar em normas do tipo C. Para você que não sabe o que é normas do tipo C, eu vou dar uma simplificada, mas tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Normas do tipo C são normas específicas para tipos de máquina. Por exemplo, máquina ferramenta torno, ela tem uma norma, que se eu não me engano é a ISO 23125. Então ela vai falar exatamente como devem ser as características técnicas construtivas e também de partes de segurança dessa máquina, tá? Então lá ele vai ter uma receita de bolo. Como que deve ser a proteção para um tipo A, B, C ou D desse nível de máquina, ok? Então isso é uma norma tipo C. Você vai teoricamente sair da NR12, que vai ter um leque abrangente de sistemas de segurança, de como se adequa a máquina, para uma norma mais específica, mais refinada para aquele tipo de equipamento. E aí quando tiver uma incompatibilidade de informações, sempre vai prevalecer a NR12, tá? Por exemplo, instalar proteção no eixo árvore. Aí na NR12 vai estar instalar proteções ou sistemas de segurança em todas as zonas de perigo, de modo a restringir o acesso por cima e por baixo. Então qual que você vai seguir nesse caso? A que está mais específica, que é a tipo C. Agora, se tivesse na tipo C, instalar proteção ao entorno da máquina visando proteger as partes móveis. E aí na NR12 tivesse lá como fazer para restringir acesso a partes móveis, você deveria seguir a da NR12. Então sempre que tiver um conflito, prevalece a NR12, beleza? Bom, não vou mais ficar falando sobre isso, que tem vídeo aqui no canal. O que a gente vai falar aqui agora, tá? Como que a gente registra uma inviabilidade? Então, qual que é a forma correta de fazer isso? Falar, olha, eu não consigo fazer isso aqui, eu não consigo adequar mais, porque isso aqui inviabilizaria o processo. Bom, não sei se existe aí uma técnica exata, correta, mas eu seguiria o padrão que eu utilizo na minha consultoria, tá? Que é explicar o conceito do que a apreciação de riscos pede, como que eu determinei os riscos, né? O que eu utilizei, quais metodologias e o que eu utilizaria de tecnologia, de normas técnicas existentes específicas para aquele equipamento, para a gente conseguir mitigar o risco. Se depois de consultar todo esse acervo técnico, eu vou tirar ali as minhas conclusões como projetista, como conhecimento técnico e capacitação, e vou analisar até onde é possível ir com tecnologia de mercado, formas de ligação, funcionalidade de sistemas. Eu vou registrar isso como se eu estivesse fazendo um adendo aditivo ali de uma apreciação de riscos, explicando tecnicamente o porquê que aquilo não é possível mais adequar. Você pode fazer também no laudo, tá? Se você chegar até essa etapa, você pode fazer no laudo, mas registrar ali um estudo, um memorial, basicamente seria um memorial descritivo de todo o passo a passo que você está fazendo para tentar chegar na mitigação de risco, isso ali na fase de projeto, e viu que em todas as formas inviabilizaria o processo até determinado ponto. Então até ali você conseguiu ir. A partir dali, a máquina deixaria de operar nas funções para que ela foi fabricada ou construída. Então se é um torno, e se tiver que colocar um monte de sistema de segurança de forma abrangente, como está ali na NR12, vai inviabilizar a forma operacional para o torno mecânico, mas talvez para outra máquina seja possível. Então, você vai utilizar de acervos técnicos, né, de conhecimento principalmente, mas de acervos técnicos, de normas, para embasar esse estudo, esse memorial. Então, você vai fazer um descritivo.
até o que dá pra fazer, o porquê que não dá, quais são os limites, por que não dá pra colocar tensão X, Y, Z, por que não dá pra instalar um botão de emergência, por exemplo, por que não dá pra colocar uma proteção maior, por que não dá pra proteger a parte inferior, ou por que não dá pra restringir totalmente as partes móveis. Enfim, essa é uma forma de você trazer esse contexto ali para o cliente e até de respaldo técnico se vier ter ali uma fiscalização. Pessoal, tem uma coisa bem importante também que eu estava esquecendo de falar. Quando a gente chega nessa incógnita, assim, dá para adequar, não dá, na NR12 não está atendendo o suficiente, meu processo não funciona assim com essas proteções, existe o estado da técnica, que nada mais é que um dos princípios mais importantes que vão balizar até onde uma máquina pode ou deve, né, ser adequada. E esse item, ele está sendo previsto lá no 12.5 da NR12. Pessoal, e é bem importante vocês terem isso frisado. Você não vai pesquisar lá na internet o estado da técnica e vai sair fazendo download de vários documentos. Não há um documento específico do estado da técnica. Você tem que entender que é um documento criado a partir de referências técnicas, tá? Que vão te ajudar a elucidar aí a forma que você vai poder mitigar o risco em determinadas máquinas, tá? Mas isso não é um documento específico, tá? É um conjunto de referências técnicas. Basicamente é isso. Bom, para você que ficou aqui até o final desse vídeo, muito obrigado. Eu sempre estou mencionando aqui a plataforma NR12A dentro desse canal, porque ela é uma plataforma que te entrega a precisão de risco com a ajuda de cálculo de segurança, performance level, SIL. Tudo isso ela vai fazer sozinha por você, com poucas informações que você vai trazer para a plataforma. Você consegue determinar a categoria, além da categoria de segurança, calcular riscos. Então vai gerar os riscos a partir de alguns contextos que você vai dar para essa plataforma e você vai extrair cálculo HRN pós e atual, recomendações técnicas e ainda consegue fazer uma porrada de coisas que eu não vou me alongar nesse vídeo, só clicar nesse link que está aqui na descrição e chamar alguém do suporte para te dar uma demonstração gratuita e até alguns dias gratuitos para você utilizar. E até o próximo vídeo.